Fala, gurizada! Bora tomar um cafezinho hoje meio tarde, que devido eu passo no serviço e pego a minha esposa e venho para casa. Vou chamar a galera aqui nos grupos para a gente começar a estudar. Live on, cafezinho. Ontem, cara, deu uns problemas aqui do nada, começou a cair a luz, faltou luz, o cafezinho ficou meia boca. Mas hoje eu vim consultar a questão da coletiva de imprensa e a tradução lá saiu no vídeo, no YouTube. Então a gente vai dar uma estudada nisso, também acontecendo muitas situações estranhas no mercado. Deixa eu chamar a galera no Telegram também, para a gente começar a estudar aqui. Live on, cafezinho. Aguardar a galera. Vamos dar uma seguradinha e a gente começa a estudar tudo aí sobre o processo, de novo, e a coletiva de imprensa. Dando aquele recadinho básico, se tu é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva, deixa o like, isso é muito importante para a manutenção do canal. Também tem a opção Seja Membro, se tu está decidido dar aquele apoio para o nosso canal e a gente conseguir cada vez mais o nosso poder de alcance, tu está nos incentivando. Salve, salve, boa noite, galera. Cafezinho na área. Tava dando um recadinho básico pro pessoal. Reforçando aí, se inscreva, deixa o like. Tem a opção Seja Membro. Se tu quiser ser membro e apoiar o nosso canal também é muito bem-vindo. Tem o nosso e-book e tem a nossa vaquinha também na descrição do vídeo. Galera, ontem eu tava comentando, infelizmente deu quedas de luz, o vídeo não ficou tão bacana, mas hoje uma notícia boa, cara. A mesma coletiva de imprensa eu consegui hoje traduzir. Tu vai entender o que os Estados Unidos está achando sobre criptomoedas e o FID, tá? E novidades, cara. Bancos centrais nos Estados Unidos estão em crise, tá? Quem sabe o tão reset financeiro está iniciando lá. Teve já a quebra de um banco de criptoativos lá e o mercado todo lá está reagindo na questão do dólar em queda, tá? Hoje o David Schultz postou uns enigmas aí muito estranhos e agora de noite ele postou isso aqui estranho. Depois da remoção do dente do siso, estou começando a gostar muito do maximalismo do Bitcoin, tá? Não sei, o David Schultz adora brincar com a comunidade. Boa noite, boa noite. Boa noite, Sandro. Então vamos para a notícia, cara, para não ficar um vídeo tão longo que já está meio tarde. Eu vou botar um vídeo mais rápido, a gente faz umas análises em cima do posicionamento do FID sobre a questão das stablecoins e das criptomoedas. Isso aqui foi uma coletiva de imprensa ontem, que saiu nos Estados Unidos. Então, vamos ver o que a gente está falando. Eu postei uma foto hoje falando dessa coletiva lá no grupo, tá? Mas vamos lá, vamos ver o que eles vão falar. Good morning, good afternoon, good evening. My name is Anna Gelpern, and I am a fellow here at the Peterson Institute and the law professor at Georgetown. It is my huge pleasure and privilege to welcome Michael Barr. Michael Barr, tá? To Peterson and to talk about a very timely, cutting-edge topic of broad interest. This is the start of an exciting spring program. The cherry blossoms are coming. And so is the global economy. Economia global, tá? Os dias 23 e 24 de março vai ter reunião com economistas. To discuss the evolution of the international monetary system. Evolução do sistema monetário internacional, eles já estão falando, tá? And the dollar's dominance and the role of exchange rate regimes in shaping the world economy. Then on March 28th, we will release the Institute's Global Economic Prospect. Dia 28 de março, eles vão botar uma perspectiva da questão das econômicas globais. This is our semi-annual outlook for the US and global economies. Dos Estados Unidos e do mundo, tá? March 28th. And then, of course, April 10th, 14th, after the cherry blossoms, in the lead up to the IMF World Bank spring meetings, Banco Mundial do PIA will host our annual macro week with central bankers and finance officials from around the world. But first, we have central bankers and finance officials right here, right now. Michael Barr took office as Vice Chair for Supervision Vice-presidente in July. do FID. He's also a member of the Board of Governors.
Of course, and prior to his appointment to the board, he wasn't just vice chair, he had 3 chairs by my count. He was the John and Sanford Weill Dean of the Gerald R. Ford School of Public Policy at the University of Michigan, the Frank Murphy Collegiate Professor of Public Policy, also at Michigan, and the Roy F. and Jean Humphrey Prophet Professor of Law at the University of Michigan Law School. He founded the Center of Finance, Law, and Policy in the International Transactions Clinic and Detroit Neighborhood Entrepreneurs Project, which actually brings me to Michael's long commitment to financial regulation, public service, financial inclusion. Inclusão financeira. Todos aqueles papos daí. I've read about the Community Reinvestment Act, some of the most lucid and compelling, many moons ago, was Michael's work. Also, the first piece of work on the Basel Committee that I ever assigned to my students, again, back when dinosaurs walked the earth, was Michael's piece that really seriously considered the legitimacy and efficacy of the Basel process. He is, of course, right now the author of a textbook that many dozens of excited students watching this online, hello students, are devouring every Tuesday and Thursday. Now, he has, of course, had prior tours of public service at the U.S. Treasury. This is, I think, your 3rd, right, in the government. 2 tours at the Treasury, and then now at the Fed, which is okay. And then if you count, there's number 4 with Justice Souter. Está apresentando ele aqui, tá? Michael, it's my great pleasure and privilege. Vocês viram o currículo do cidadão, né? Ela puxou todo o currículo falando quem é ele. E ele vai falar sobre criptomoedas abertamente na coletiva ali. Bora. Wrap up by sharing some thoughts on stablecoins. It isn't hard to find evidence for the need to discuss crypto, but let me start with a recent personal experience. Last month, I visited the Mississippi Delta to talk about financial inclusion and community development. And I spent a morning talking with a group of college students. Grupo de When I asked, it turned out that most of the students I met owned some crypto assets. This surprised me because in my experience as a professor, most college students are usually strapped for cash. What didn't surprise me is that many of those who said they owned crypto assets also said that they had lost money, and they weren't very happy about that. It was a reminder to me that crypto assets aren't just held by people with ample money for speculation. 1/5 of Americans, many of them with limited savings, say they have owned some form of crypto. The problems that have come to light in the crypto sector over the past year may have affected a large segment of the public. When I think about how to approach crypto assets, the technology behind them, and the interaction between the crypto sector and the traditional financial system, I find it helpful to place recent innovations in historical context. Wow. Innovation in financial markets has long raised questions about the appropriate role of regulation. Of particular concern is how the regulatory framework can serve both to encourage innovation and to support the safety and soundness of financial institutions and broader financial stability. Just as important is the need to protect the public from fraud and other abusive behavior. The challenge here begins with a mismatch in timing. Innovation often comes quickly, but it takes time for consumers to become aware that they could both gain and lose money on new financial products. It may take time for market participants to understand attendant risks and come up with tools to manage them. Likewise, regulation involves a deliberative process, as it should, because it needs to balance the risk that over-regulation will stifle innovation with the risk that under-regulation will allow for substantial harm to households and the financial system. Long before crypto became an issue for regulation and public policy, I was grappling with how to think about the cycle of problema de innovation in the context regulamentação of e the global política financial pública, crisis. tá? New products often develop slowly at first, while market participants are unsure of their value or risks. But excitement and enthusiasm can then lead to rapid growth, and new products flood the market as a result. Participants assume too quickly that they know how the new products work, and novel products can appear both safe and lucrative, particularly if they have not been tested through bouts of market stress. The innovation cycle then turns when this mismatch between perceived understanding of risk and actual underlying risk becomes apparent. Back then, I was talking about some of the causes and consequences of the global financial crisis. At that time, new types of financial products had become so intertwined with the banking and broader financial system that the turn in the innovation cycle resulted in devastating consequences for homeowners, workers, businesses, and the economy. Today, while the crypto asset sector is more nascent and less pervasive, the questions about how new financial products will affect the public, the economy, and financial stability are similar. Innovation surges ahead and regulation follows. A regulamentação. And risks.
Before I get into how we're responding to developments in the crypto sector in our approach to supervision and regulation, I want to recognize the potential public benefits of the technologies underlying crypto assets. It is often argued that these technologies will have extensive beneficial application beyond the crypto assets themselves. Ele assume os criptoativos terão uma aplicação benéfica além dos próprios ativos criptográficos. The payment system is critical to everyday Americans. It is highly resilient, but also can be slow and expensive. This is particularly true with respect to cross-border payments. Swift the technology underlying crypto assets, including that which enables programmability, could bring new functionality or efficiencies to payment systems. Proponents also claim that distributed ledger technology, encryption, and new ways of validating transactions could be used to facilitate faster reconciliation, clearing, and settlement, and reduce costs for a variety of traditional asset transactions, including, for example, by linking securities and cash markets in ways that are more difficult to achieve under our current financial infrastructure. Use of smart contracts could automate certain actions, creating further efficiencies. Such use of the technology could lead to potential operational efficiencies and reduce costs. The Federal Reserve has dedicated considerable resources to exploring and understanding these technologies. O Federal Reserve decidiu, através dos recursos consideráveis, para explorar e atender essas tecnologias e seus benefícios potenciais, como riscos associados a essas inovações. Eles já estão assumindo que estudam. There's the actual experience of the many people whose hope and enthusiasm for crypto assets have met with disappointment and sometimes devastating loss. Robert Shiller describes how Bitcoin is a prime example of what he calls a contagious economic narrative. The story of Bitcoin's value proposition taps into the fears of government control and with the promise that, through superior technology, a new product can yield untold riches. But when it comes to certain crypto assets, some of which have no intrinsic value beyond the faith of their owners, the law of gravity will eventually apply, as it did with the tulip frenzy in Holland more than 400 years ago. Experience has shown that crypto assets can face the same fundamental liquidity and credit risks as traditional assets and can be highly correlated with other traditional risks. O que ele está falando? O Bitcoin, através da tecnologia, realmente gerou muita riqueza para pessoas que acreditaram na tecnologia. Aproveitando disso, ele proporcionou outros projetos dando esperanças para as pessoas que teriam o mesmo lucro que o Bitcoin. Cara, o que eu cito, aquelas paradas assim, uns projetos que tu não tem nem noção para que serve, se tem necessidade de uso, o cara te vende uma promessa que vai lucrar tantos por cento, umas propaganda da vida aí, e o cara acredita e investe. Realmente nisso ele tem razão, mas, cara, o Estado não faz nada de graça sem querer interferir no processo. O Estado está entrando na questão criptográfica, ele vê o benefício, a necessidade de uso, mas eles querem taxar e ter o benefício próprio. Entendeu? Querendo ou não, tem pessoas que se sentem mais seguras através do Estado tomando conta. Entendeu? É complicado, mano. Tem um lado ruim e um lado bom. Vamos continuar. While purveyors of crypto assets have represented to customers that they are protected through the decentralized nature of the underlying technology, customers are often at a greater risk because those purveyors find ways to function outside of a robust supervisory and regulatory system. In the absence of regulatory compliance, customers don't have the information they need to assess and mitigate their risks. Investors do not have the structural protections they have relied on for so many decades. As a result, many have been victims of classic cases of fraud and abuse, some appropriately classified as Ponzi schemes under a high-tech veneer. Moreover, while crypto assets are hyped as decentralized, there has been an emergence of new, quite centralized intermediaries that are either not subject to or not compliant with appropriate regulation and supervision, which has perpetuated harm to consumers. Complicating matters further, these entities often seek out jurisdictions with loose or less developed legal and regulatory frameworks for financial activities. And the lack of consolidated home country supervision and coordination with host country supervisors rekindles the kind of abuses that bank regulators long ago quashed. While such cross-jurisdictional regulatory arbitrage is not new, the digital nature of these activities provides for a greater opportunity to expand the reach of such entities to customers around the world. Deixa eu ver o chat aqui, gurizada. Peraí, perdão, vou tirar aqui, ó. Agora não tá mais, tá? Boa noite, boa noite. Valeu, Sandro, pela observação. Gurizada, ele tá falando assim, ó, na coletiva de imprensa. Ele já observou que a criptografia
tem um lado positivo e ele quer citar que as novas gerações utilizam muito, está tendo questões de investidores, mas igual, existem pessoas de má fé no mercado de criptos que, através de uma não regulamentação, se aproveitam da situação. E o Estado ou o banco podem fazer essa regulamentação para dar mais segurança aos investidores. Tem agora a coletiva de imprensa do FID, mas o que dá para observar? O FID está se posicionando sobre criptoativos. Eles estudam, eles usam, vão querer usar a tecnologia, tá? Eu acredito que agora eu não estou mais em cima da legenda, tá? Vamos continuar aqui. For example, the prominent collapse of the FTX crypto asset trading platform has reportedly wiped out the holdings of 1 million people, costing them billions of dollars. Unfortunately, this is not the only example. Since last summer, we saw the collapse of one crypto intermediary after another. As these cases are working their way through the bankruptcy courts, we're seeing indications of misuse of client funds, misrepresentations, obfuscation about the availability of deposit insurance, and potential fraud. Crypto has also been implicated in numerous cases of illicit financing. Crypto assets pose Agora ele está falando o lado ruim da criptografia. Due to the synonymous actors that are parties to transactions, the ease and speed of transfer, and the general irrevocability of transactions, all of which make crypto assets attractive for use in money laundering and terrorist financing. Indeed, enforcement agencies, including the Financial Crimes Enforcement Network, the Office of Foreign Assets Control, and the Department of Justice, have taken numerous public enforcement actions against entities or individuals dealing in crypto assets. This kind of behavior can cause substantial harm to investors and consumers, as well as our financial system. The federal bank regulatory agencies, including the Federal Reserve Board, have a statutory responsibility to ensure that the activity of the entities we supervise is conducted in a safe and sound manner, and in compliance with all... Ele já botou assim, que o FID tem a responsabilidade de fazer regulamentações para conduzir de maneira segura a transação no mercado cripto. Cara, o Estado e o banco se metendo, né? Não tem como fugir mais. Não tem mais aquela pegada old school do Bitcoin ser totalmente fora do sistema. Cara, o sistema entrou nesse mundo agora. Não tem mais volta. Applicable laws. While the effects of the events in the crypto sector on Federal Reserve supervised banks have been limited in the aggregate thus far, recent experience has made it clear that crypto could pose risk to those banks. In response, we have worked with the other federal bank regulatory agencies to provide clarity and guidance on what is permissible, safe and sound, and compliant with anti-money laundering and anti-terrorist financing laws, as well as consumer and investor protections. And we've set out our supervisory expectations for banks engaging with new product types and activities. As noted above, this is not just a domestic issue. We're also working with our international counterparts to minimize the possibility of regulatory arbitrage across jurisdictions. One overarching principle of the Federal Reserve's financial oversight is that activities that are fundamentally the same should be regulated the same, regardless of where or how the activity occurs, or the terms used to describe the activity. We have, to say the least, a somewhat complicated financial services regulatory framework in the United States, and there are several regulatory authorities with oversight of financial services activities. But we know how important it is for entities interested in providing financial services with new technologies to engage on a level playing field. Nova tecnologia para se envolver no campo de jogo nivelado. Agencies to develop a consistent approach. Our overall stance is that at this stage of development, banks should take a careful and cautious approach to engaging in crypto asset-related activities in the crypto sector. Over decades, federal bank regulators have articulated supervisory expectations for managing, monitoring, and controlling risks to safety and soundness. These expectations are generally principle-based, meaning they can be applied in a broad range of circumstances. Given emerging interest in crypto asset activities, we have worked to provide clear and transparent guidance. Last August, we published a supervisory guidance letter for activities for banks considering engaging in crypto-related activities. And one of the first steps is to engage in a serious conversation with their regulators. In the first letter that we published last August, agosto do ano passado, a orientação que eles deram para o banco. Firms that when considering engaging in crypto-related activities, they need to establish that the activities are legally permissible and that there are sufficient controls in place to ensure these activities can be conducted in a safe and sound manner and in compliance with all applicable laws. Against the background of possible crimes that some crypto companies are now under investigation for, this is not a box-checking exercise.
Our letter also let banks know that they're expected to notify the Federal Reserve if they intend to engage in crypto asset pretende se envolver com and cripto. to engage in a robust supervisory conversation. The letter said, in effect, don't jump in and plan to figure out risk management later. It stated that Federal Reserve supervised banking organizations should have adequate systems and controls in place to conduct crypto asset-related activities in a safe and sound manner prior to commencing such activities. In the ensuing months, a lot has happened in the crypto world. Muita coisa aconteceu no mundo das criptomoedas. Turbulência, toda essa palhaçada que a gente viu. The board and other bank regulatory agencies issued another statement advising banks to be focused on a list of several key risks. The list ranges from the risk of fraud and scams of crypto participants to money laundering and terrorist financing to stablecoin run risk. Later in January, the board issued a policy statement making it clear to the banks we supervise that the board would apply the same permissibility standards to activities, including crypto asset-related activities, regardless of a bank's deposit insurance status. The preamble to the statement made clear that we would likely view it as unsafe and unsound for banks to directly own crypto assets on their balance sheet. In addition, we clarified that the banks were supervised seeking to issue stablecoins or dollar tokens would have to show that they have controls in place to do so in a safe and sound manner, and that they would need to obtain a non-objection notice from Federal Reserve supervisors before proceeding. On February 23rd, we provided additional clarity about supervisory expectations. Cara, peraí. Vocês estão vendo que ele está falando o passo a passo do Federal Reserve, do FID, o que está acontecendo nas criptomoedas, tudo que ele está... Boa noite, tua imagem está no início da tradução ainda? Eu não removi? Deixa eu fechar aqui, então. Eu acho que tô com som, vocês que não... Alguma coisa contigo aí, Adão. Pelo menos está tudo ativado. Cara, tá rolando. Enfim. Valeu, Gil. No fim, eu perdi o raciocínio aqui. Da questão, tá, da ODL. Os bancos nos Estados Unidos já estão, cara, do nada, todos os bancos centrais começam a dar coletiva de imprensa falando de CBDC e criptomoedas, tá? A parada não é para 2025, 2030, é para agora, no meu ver. Já tá rolando testes há muito tempo, agora eles estão oficializando. Eles querem esse sistema para ontem. Então fique esperto, cara. Vai acontecer sim alguma coisa. Sem som. Não, eu acho que é alguma coisa aí contigo, Robson, porque tá tudo ativado aqui. Vamos continuar. Só deixa eu confirmar aqui se eu não tô aqui na imagem. Não, tá a tela inteira, eu acho. Bora pro vídeo. Through another statement issued jointly with the other bank regulatory agencies. This statement was also informed by recent supervisory experience. The statement highlighted to our supervised institutions that they need to be aware of the liquidity risks associated with certain risco de liquidez, de novo, no we setor always expect criptográfico. banks to assess and manage the liquidity risks of their funding sources. As the statement makes clear, and has been obvious throughout the last few months,
Crypto sector depositors may have assets that can be affected by volatility in the sector. Pela volatilidade. This volatility can lead to unpredictable, rapid, and correlated deposit inflows and withdrawals, and thus the liquidity risks of their deposits, of course, require additional attention. These liquidity concerns are particularly acute for banks that have a meaningful portion of their balance sheets funded with such deposits. Again, we took these steps to make clear that we have the same expectations for all the institutions that we supervise and which seek to engage in novel activities. These expectations are not new. We expect supervised entities to ensure that they conduct their activities in a safe and sound manner and in compliance with all relevant laws, including anti-money laundering laws. These public statements are transparent and provide the same information for everyone, including for small banks that may not have large teams of analysts assessing industry developments, large banks with more resources, and of course, the public. We plan to continue to publish guidance of this kind as we continue to examine activity in the sector. In addition to sharing what we learn with the public on an ongoing basis, we're also enhancing our supervision of these activities. We are creating a specialized team of experts that can help us learn from new developments and make sure we're up to date on innovation in the sector. I want to wrap up today by talking about stablecoins. Moedas estáveis. Stablecoins are a type of private money, and there's a long and messy history of private money in the United States that shows a need for robust regulation and E a oversight. regulamentação. Any entity issuing money denominated in the US dollar and drawing on the trust of the Federal Reserve needs to be subject to federal prudential regulation and supervision. I'm not saying anything new here. This has been our consistent approach. Stablecoin issuers seek to have, but don't, some of the same characteristics as federally insured bank deposits. Stablecoin issuers represent that their liabilities can be redeemed on demand at par, a dollar for a dollar. In fact, however, the assets backing the liability can fluctuate in value. Even if the assets backing the claim are high quality, they cannot necessarily be immediately monetized, and operational risks are quite high. As we have seen all too often, depositors sometimes want or need their money immediately, especially in times of stress. This mismatch in value and liquidity is a recipe for a classic bank run. Issuers are not supervised by the Fed and lack capital and liquidity as a backstop. The banks we regulate, in contrast, are well protected from bank runs through a robust array of supervisory requirements. Consider the consequences if a stablecoin not subject to appropriate supervision and regulation A supervisão, a regulamentação. Eles não têm nem vergonha, cara. Stablecoins have the potential to scale quickly because of network effects. An unregulated, unsupervised deposit-like asset could create tremendous disruptions, not just for financial institutions, but for people who might rely on the coin if it were to get wide adoption. We must learn from the past to ensure that we do not allow for new forms of unregulated private money subject to classic forms of run risk and with the associated spillovers and systemic implications for households, businesses, and the broader economy. That gets me back to the central point of my remarks, which is the need to balance innovation with safeguards. Our goal is to create guardrails while making room for innovation that can benefit consumers and the financial system more broadly. We're working with the other bank regulatory agencies to consider whether and how certain types of crypto asset activity can be conducted in a manner that is consistent with safe and sound banking. We are also working towards providing additional clarity in our risks and effective risk management practices across a range of crypto-related activity. We will continue to be transparent with the banking sector and the public about our expectations. We will also work with the other agencies to align our approach to ensure that the Para alinhar nossa abordagem, quem seria a outra agência? SEC, né, cara? Same treatment. As we continue our efforts, we will work to support innovation by establishing the guardrails essential for sustainable, safe, and transparent markets. Thank you. Cara, foi o posicionamento de alguém lá de dentro do feed da questão de cripto. Deixa eu ativar aqui, eu acho, aqui agora. Galera, expectativa minha é esse ano vai rolar alguma coisa violenta na questão criptográfica. Não é só questões de valorização de moeda, é mudança de vida da humanidade, cara, na questão, além da economia, o criptoativo, as criptomoedas estão envolvendo uma questão muito mais ampla, cara. Isso aqui é uma discussão que eu estou tendo com uma pessoa, a gente conversa, cara, stablecoins, contratos inteligentes, cara, vai afetar diretamente a vida das pessoas. Luiz Antônio, bom dia. Quando será o fim do processo? Será dia 16? Cara, a data do processo, ninguém vai ter certeza de nada, ninguém vai te dar uma data certa, quem está dando está chutando. A situação do processo é que, se ir para a Suprema Corte, tem uma data limite que é 40 dias corridos.
Há rumores que o John Deaton, que é um dos advogados, diz que a qualquer momento a juíza pode bater o martelo e encerrar o processo. Eu acredito que tem grandes chances disso acontecer, sim, pelo fato dos bancos centrais estarem se posicionando e falando abertamente de stablecoins, de criptomoedas. Boa noite a todos. Vou dar uma lapada no YouTube, ele não me indicou sobre a live. Valeu, Eli. Galera, então, criptoativos, bancos estão se posicionando. Eu acredito que essa parada aí já foi testada há muito tempo e está chegando na fase final. Cada país fez um teste de um jeito. Eles chegaram numa conclusão, sim, que a parada é muito válida. Vai dar um upgrade no sistema. É uma parada que engloba um monte de situações criptomoedas, não só além da questão financeira, cara. Vai afetar a vida das pessoas diretamente na questão de contrato inteligente, na questão de tokenização, na questão de crédito, na questão de imóveis, tal. Tudo vai estar envolvido entre blockchains, contratos inteligentes. É a atualização da internet, cara. A gente está saindo da Web 2 para uma Web 3, que é um upgrade. E, cara, outra situação. Estamos presenciando a 4ª revolução industrial e passa pela internet, criptoativos diretamente. Felizmente, cara, as pessoas que têm dinheiro, que fazem grandes negócios, grandes empresas, grandes mecanismos, cara, eles preferem uma automatização do que a mão de obra humana. Então, essa parada, querendo ou não, vai afetar a vida de muita gente. Essa galera do banco aí, eu tô falando, acho que eu sou o único que fico batendo nessa tecla aí. Essa galera que trabalha em banco, que não se preparou, mesmo estando dentro do banco, não sabe de nada. Cara, não tem mais estabilidade, nem questão de concurso público. O sistema quer economizar o que dá de dinheiro. Eles têm aquela visão, quanto menos gasto, melhor. Tá? David, meu amigo, essa tua tela é feia demais, parece poluída. Qual tela, irmão? Não sei o que está falando, isso aqui é a minha área de trabalho da imagem. Mas igual, valeu pela dica. Cara, eu não sou um youtuber profissional, que eu tenho uma parada... Cara, é tudo bem simples no meu notebook, cara. Tu entendeu? Eu não tenho rendimentos ainda para investir no canal. Mas igual, valeu pela dica, tá? Eu tô no meu notebook normal aqui, gravando e estudando com vocês. É tipo uma stream, uma live ao vivo. Tá? Mas valeu pela situação, pela dica, mano. Voltando disso, a gente está presenciando a mudança de vida da humanidade, cara. E as pessoas não estão cientes disso. É isso que mais me assusta. Cara, do meu convívio, eu consigo falar com 2 pessoas abertamente sobre criptomoedas, tá? Uma é minha esposa, que ela tá me dando credibilidade, tá acreditando na parada, e outra é um novo colega meu de serviço, que ele é muito aberto à questão, a pensamentos novos. E, cara, ele é um cara bacana e ele... São 2 pessoas que eu consigo conversar francamente no meu convívio, cara. A maioria das pessoas não acreditam em criptomoeda, em criptoeconomia, em blockchain. Eles acham que é tudo besteira, que não vai mudar nada, que dinheiro físico não vai acabar. Então, tu que tá aqui, tá estudando, cara, tu tá um passo à frente vou te dizer assim, opinião minha, da população mundial. Tu tá aberto ao novo. Tu tá te preparando para um próximo passo. Tá, galera? Vocês estão vendo uma coletiva de imprensa de um supervisor do FID. Vamos dizer que é um dos principais bancos centrais do mundo, ele falando abertamente de criptoeconomia, que a parada é útil, que tem que ter uma regulamentação para dar uma segurança para a sociedade, que tem muita gente que não consegue filtrar, vamos dizer assim, tomar uma atitude sábia por si própria, tem que ter alguém controlando esse sistema para não se sentir prejudicado e tal, e vem aquele papo do Estado. Felizmente acontece, o sistema tem um pensamento que tu seja consumidor e não investidor. O Estado não quer que tu aprenda a tomar as tuas decisões próprias. Não só o Estado. Cara, tem paradas cabulosas, entendeu? Quem consegue pensar fora da caixa se torna uma exceção. E, cara, eu estou entrando mas o ser humano é muito fácil de ser controlado. Então, a gente está na pegada aqui de aprender. Galera, foi uma live rápida. Hoje o cafezinho foi meio tarde.
e a gente tá aí na pegada de estudar. Não, Eri, tranquila, de boa, acontece. Esquenta a cabeça. Tamo junto. Vitor, igual a mim, as pessoas não acreditam, dão importância. É complicado, Vitor. Felizmente, tem pessoas que pegam o YouTube. Tem muita coisa boa no YouTube, mas também tem muita coisa fútil. Querendo ou não, tem muitas pessoas que, devido à carga de trabalho, estresse do dia a dia, o YouTube, televisão é uma forma de tu fugir da tua realidade diária. É isso que acontece, tá? Cara, eu atendi um cliente que eu fiquei meio assim, abismado com a situação dele, mas ele foi bem sincero comigo. Ele disse que é um cara que trabalha pesado e tudo. Ele foi lá comprar eu vendo colchões, né? Foi lá comprar um colchão e disse, cara, eu não quero me incomodar, eu só quero um colchão bom, vou ser bem franco contigo, eu trabalho o dia todo, a única coisa que eu faço é chegar em casa, me deitar e assistir televisão e tal. Eu tô numa fase da minha vida que eu só quero isso. Cara, e era um cara novo, e eu fiquei assim, poxa, um cara novo ainda, e ele disse que só assiste televisão, cara. Não nada contra quem assiste TV, mas a TV, cara, olha, eu vou te ser bem sincero, eu só paro para assistir uma televisão, assim, em canal aberto, para ver um jogo, de repente, que eu gosto de assistir futebol. Não assisto direto, mas assisto. E, cara, às vezes eu assisto Netflix com a minha esposa, que é um momento que a gente tem junto. Mas aí que a gente tá, galera. A gente tá um passo à frente de todo mundo. Pensa assim, tá numa oportunidade boa. Cara, eu não sou muito de falar, sempre foco em XRP. Mas, cara, os estudos também, XLM é uma ótima opção e tá num preço bem bacana para vocês darem uma olhada. Eu fui atrás das informações, assim, e tá batendo. Cara, XLM também é um ótimo investimento, toda a moeda ISO. Lembrando, não é conselho de compra, mas entre as opções agora, no momento, a XLM tá um preço bem bacana para galera que quer entrar e quer investir pouco, entendeu? Pensa assim, entra no mercado no menor valor possível para tentar lucrar o máximo possível. O XRP ainda tá num preço bacana. Ela é. XDC também é válido. Mas a XLM, cara, tem uma grande importância também na ISO. Eu não fico falando muito de XLM, mas é uma boa opção na questão do preço. Para te não depender do mercado. Eu bato na tecla aqui direto para vocês, cara, investam no mercado numa estratégia simples que tu não dependa, velho. Tu não dependendo, tu não vai estar dando nem bola pro preço. Agora, se tu ir lá, pegar um dinheiro que tu depende, fazer empréstimo, vender teu carro, vender um bem, deixar de pagar conta para botar no mercado, cara, a coisa não vai fluir, velho. Não vai fluir. Mas estamos tranquilos. Galera, não vamos brigar por coisa boba, gurizada. Foi uma crítica construtiva, mas eu estou explicando a situação para ele. Cara, infelizmente ainda não tenho condições. Quero chegar num dia de ter um estúdio top. Cara, eu gravo na minha cozinha, só isso que eu falo. Entendeu? A gente está aqui para estudar. Então, valeu pela dica. Claro, Manuel, sempre é válido, mas eu estou te explicando a minha situação. Infelizmente, ainda não tenho condições de ter uma parada profi ainda. É uma parada bem simples. Eu estou aqui, a minha esposa está no meu quarto lá, vendo uma televisão. Eu estou fazendo minha janta aqui, mas estou estudando com vocês, entendeu? É isso que vocês, às vezes, vocês acham. Cara, eu não vivo do YouTube. Ainda eu não vivo. Não tenho como eu viver de YouTube, de stream, não tem como. Eu tenho que trabalhar, tenho conta para pagar, tenho que me alimentar. É esse tipo de situação que às vezes as pessoas não entendem ainda. Mas, cara, quem sabe daqui um dia eu consiga me dedicar mais e conseguir condições melhores, né, cara? A gente nunca sabe o dia de amanhã, o futuro a Deus pertence, né, cara? Mas igual, eu acho que é válido. Tamo junto, a gente tá aqui para somar sempre. Até o próximo cafezinho, galera. Uma boa noite, tamo junto, grande abraço, valeu!